Olá pessoal, hoje estamos aqui para conversar com o nosso novo padre iambupense, José de Souza Paim. Ele nasceu dia 19 de junho de 83 no povoado de Mandacaru, neste município de Iambupe, filho de Dona Maria Rosa de Souza Paim e seu Laurindo Gonçalves Paim. Tem 7 irmãos, que é Joselita Maria de Souza, Joelso de Souza Paim, Joanice de Souza Paim, João de Souza Paim, Jussara de Souza Paim, Antônio de Souza Paim e Jussara dos Santos Sacramento. E ele é o 5º filho na família. Nosso padre aqui, ele foi ordenado em 2011 como diácono no dia 9 de setembro de 2011. Professor Oswaldo Perpétuo na paróquia de São José de Jaguaré. Em 24 de setembro de 2011 foi ordenado diácono na paróquia de São Felipe Apóstolo pelo bispo diocesano Dom Nelson. Em 2012, no dia 9 de junho, foi ordenado sacerdote na paróquia de São Felipe Apóstolo pelo bispo diocesano Dom Nelson. Em 10 de junho de 2012, celebrou sua primeira missa na mesma paróquia onde foi ordenado sacerdote. Aqui ele retorna à nossa terra, em Iambupe. Agora, padre, com essa resumo aqui todo, eu queria fazer uma pergunta. Como nasceu sua vocação para o sacerdócio? Há algum tempo atrás, o despertar vocacional surgiu quando o padre João Carlos foi ordenado presbítero aqui nessa paróquia. Eu era muito criança, sabe? Eu tinha 9, 10 anos. E caminhando com a família, porque sempre nasce na família, a vocação sempre nasce na família, porque é a família que transmite os valores humanos e cristãos. Caminhando sempre com minha mãe para a comunidade, fui inserido na catequese para a Eucaristia. Depois da catequese para a Eucaristia, ainda não tem aquele desejo forte, mas na catequese para o 20 anos surgiu novamente esse desejo forte de fazer uma experiência no seminário. Comecei a vida diocesana porque a palavra aqui é coordenada por pais e diocesanos. Na época, João Matos foi quem me acompanhou primeiramente, porque ele também era reitor do seminário da Diocese de Alagoinhas. Fiz encontros vocacionais na Diocese de Alagoinhas, mas também naquela mesma época passaram por aqui religiosos camilianos, sobretudo no Colégio do Espelho, que eu estudava. E ali eu tive curiosidade, eles apresentando o país, eu percebi uma certa diferença entre o padre diocesano e o padre religioso e busquei informações com eles, mas também aí com eles me comuniquei por cartas. Ainda recebi a visita de um religioso familiar. Mas Judival, que na época era pastor de uma outra conversa, São Paulo, incentivou-me para que eu enviasse uma carta para o eu enviei a carta para ele. Em 2003 obtive resposta de imediato e em 2003 mesmo participei do encontro vocacional em São Paulo, agosto de 2003. Conheci um pouco a congregação, o carisma, a diferença do religioso para o diocesano e fiz o pedido para ingressar em 2004. Fui aprovado, em 2004 eu comecei. Assim, você deu início ao seu estudo para se tornar sacerdote, não foi? Isso, em 2004, aí fazendo o postgradual, e concomitantemente fazia filosofia com monges beneditinos, que são os primeiros estudos dirigidos pela igreja para candidato a sacerdote. Assim, aquele gosto assim, de que suas homilias é o gosto pela oratória começou também cedo? Começou aí na filosofia, porque a filosofia leva a isso, os professores sentiram a apresentação de seminários, como a filosofia é essa disciplina que nos leva a pensar, a questionar. Então aí surgiu também, sim, a partir da pastoral. Agora, o gosto vem mesmo com a teologia. Na teologia, uma disciplina que eu mulher apaixonada. E aí surgiu a necessidade pastoral, depois do interesse
E aí vem o despertar e tudo mais. Creio que é mais interior que vai surgindo esse interesse. E a leitura assim, criteriosa e crítica poderá dar ao leitor um bom caminho para o aprendizado da comunicação em público. Você recomenda algo em especial? Ah, sim, com certeza. Uma leitura crítica, criteriosa, histórica é fundamental. Hoje nós temos vários âmbitos. A partir de vários âmbitos nós podemos ler o mesmo livro, o âmbito social, histórico, filosófico, teológico. Mas sempre a leitura crítica, um método histórico crítico, é claro que ele não. A leitura não se resume toda nele, mas ele é uma ferramenta fundamental para estudarmos. E nesse sentido, sempre leituras pedagógicas nos ajudam. Leituras pedagógicas, leituras filosóficas, leituras mais simples, mas que nos levem a questionar as causas dos acontecimentos, porque os acontecimentos nós vemos. Vamos dar um exemplo. A fome, por exemplo. Todo mundo sabe que existe a fome. Mas quando nós fazemos uma leitura criteriosa, vamos nos perguntar quais as causas da fome. As causas da injustiça, as causas da violência. E nós podemos ir mais à base da dificuldade que está sendo vivida na realidade. Então a leitura crítica é fundamental para você entender. E também, claro que a leitura espiritual e teológica também nos ajuda sempre, né? Essa é a escritura lida a partir de uma ótica também crítica, histórica, teológica, social, com certeza nos ajudará a perceber mais as dificuldades da sociedade, mas também o que a sociedade tem de bom para oferecer. Porque a Bíblia em si, todo mundo lê-se a Bíblia e ter outra visão de uma igreja, que a Bíblia, se você lê do início ao fim, desde Gênesis e Apocalipse, você tem outra visão. Isso, ler, e hoje nós contamos com outras ferramentas, porque a livraria nos oferece muito comentários sobre os livros da Sagrada Escritura, de uma linguagem simples, acessível, e nos ajudaria bastante a ler, lendo um especialista, né, ler o texto na íntegra, mas ler um comentário, para ter uma outra visão, enfim, buscar atualizar a vida da comunidade, é fundamental. E ajudaria o ser humano no seu relacionamento com Deus e com o outro. Assim, além da Bíblia, quais são outros livros assim, que vocês estudaram mesmo? Na filosofia estudamos vários filósofos importantes, tais como Aristóteles, Descartes, filósofos dos períodos históricos, né? Então, isso que nos ajudavam a questionar sobre nossa vida, o sentido da nossa vida, nossa existência, a nossa essência, é isso que o filósofo nos leva. Também esse, como Aristóteles fala, esse motor que move todas as coisas, enfim. Na teologia lemos vários tratados, teólogos importantes, tais como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Santo Irineu, que hoje nós celebramos. Esses são teólogos importantes que muito contribuíram para a teologia. E a história da igreja, outras disciplinas importantes, a liturgia, a matéria sobre os sacramentos, a Sagrada Escritura, sempre lida como professor especialista, tem termos próprios, né, que nós não compreendemos sem irmos ao original, que é o grego. E os professores que são especialistas nos ajudam, e isso contribui bastante. Isso é bom, a leitura sempre é especial. Mas voltando um pouquinho a sua vida que sacerdotal, que a gente está conversando hoje, quais são assim as pessoas que mais te incentivaram do início, não agora, do início para você ter uma vida que você vai ser importante para a sua vida? Minha família, né, minha mãe, meus pais, meus irmãos sempre me incentivaram. Amigos próximos também sempre me incentivaram. Amigos de colégio e amigos de pastorais. Colégios, eu cometeria pecados se, enfim, alguns eu me lembro que ainda permanecem, outros mais me incentivaram. Amigos de pastorais, eu posso citar você, Alessandro, tantos amigos de pastorais. Professores também, tem professores que muito me incentivaram, Maria Leite, Maria das Graças, professores que sempre estiveram ali, acreditaram em mim antes que eu me acreditasse. E pessoas da igreja, assim, as senhoras que participam de pastorais, de movimentos, eu lembro lá de Célia, Teles, tantas pessoas que de fato me incentivaram e apostaram em mim antes que eu me acreditasse. É importante. Eu conseguisse.
a pergunta assim, quem foi o seu diretor espiritual? Olha, o meu diretor espiritual, aqui, antes de entrar no seminário, que muito me orientou no sentido de discernir a vida diocesana da vida religiosa, foi Edson, que hoje ele foi seminarista aqui, né? Edson de Deus e Deus. E João Matos, porque também João Matos e João Andrade, porque de um certo modo eu fui acompanhado por eles, porque eu fazia encontros diocesanos, na diocese de Alagoas. Agora, no seminário, o meu diretor espiritual durante todo o seminário foi o padre Joel, que foi um padre lá de Santo André. Me acompanhou durante todo esse período formativo, nesses 8 anos de estudo. E quem foi a pessoa que te ajudou a tomar aquela decisão, assim, vá agora, tomar a decisão de ir para o seminário? Eu me lembro, além de sempre ter um impulso interior, né? Porque, imagina, sair de Hamburgo para São Paulo, sozinho. Então, contamos com a graça de Deus. Nós sempre dizemos que Deus é aquele primeiro que nos fala no íntimo, na consciência, e diz: vá, vá que eu estou lhe mandando. Somos sempre incentivados por Deus. É fato. Tudo é novo, é tudo novo. Mas tiveram algumas pessoas que Deus usou como instrumento. Ele sempre usa as pessoas como seu instrumento para comunicar o seu desejo de sua vontade. Eu me lembro de 3 pessoas que de fato, Otília, que é uma senhora na época, madrinha da minha mãe, Maria Zeleide, pelo que ela fez, Judival, porque na época ele estava lá no seminário. A própria coordenação da congregação na época, porque acreditou em mim e disse: vem, está na hora de você fazer essa experiência, Padre Ricardo, na época que era superior e o comitê vocacional. E com certeza as orações de tantas pessoas que eu não devo citar não, porque alguns até desconheço. Com certeza inesquecível. Mas no fundo é sempre uma decisão pessoal. Né? Nós vamos exemplo de vocação. Você chega assim e agora chegou minha hora. É o tu de Deus falando ao eu interior. Porque é sempre, mesmo que outro diga, mas é a pessoa mesmo que, a partir do que vê, do que percebe, do que sente interiormente, aí a pessoa diz: não, agora. Então, na verdade, é sempre uma decisão pessoal mesmo. Não poder deixar de me perguntar também como foi, quando foi e como foi sua experiência no exterior, qual foi o país? Sim, em 2006 eu estive fazendo a segunda etapa da formação, que é o noviciado, que é esse ano interno. Esse ano canônico nós estudamos o carisma, a espiritualidade e a história da congregação, e também a teologia dos votos que nós professamos ao término do noviciado. Foi em 2006 no Peru. Foi uma experiência riquíssima, porque aí tive contato com outra cultura bem diferente do Brasil, outro povo, outra nação. Enfim, em todos os aspectos, mesmo os aspectos de dificuldade, de início, de adaptação, tudo mais, todos os aspectos foram fundamentais para que eu chegasse aqui e com essa maturidade. Foi uma experiência riquíssima. Vocês foi em Peru. Tive contato com outras pessoas aí também, pessoas do Chile, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, quer dizer, outras culturas. E aí você escuta um pouco de cada cultura, aquilo abre a mente. Preparação toda, né? Vários sentimentos misturados, né? Alegria, ansiedade e, ao mesmo tempo, um pouco de cansaço por conta de toda a preparação, mas a alegria e a ansiedade superava sempre o cansaço. Mas alegre mesmo, bem nutrido no sentido de... Aquele sábado assim, no dia 9. Uma caminhada de 8 anos, uma conclusão que eu cheguei, quer dizer, uma conclusão, mas não é o ponto final. Uma conclusão que leva a um outro processo. Mas é uma conclusão de uma etapa importante. Então, para mim foi, no dia dele, estava muito emocionado. Acho que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo agora aqui quer saber, e daqui por diante, nosso padre,
Iambupense e Josefaína. Qual vai ser o seu destino? A princípio vou trabalhar na casa de formação em São Paulo, porque aí a congregação tem as casas de formação. As duas casas de formação são três casas. Duas estão em São Paulo, uma em Santarém. Mas as duas, enfim, fui designada para trabalhar em uma delas, então vou atuar em São Paulo, de Jaguaré, que é um bairro da capital. E aos finais de semana, sábado e domingo, irei para Mauá, onde eu fui ordenado para fazer o serviço de trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua congregação, Santa Cruz. Santa Cruz é uma congregação fundada seguindo a Revolução Francesa. Nós sabemos que a França ficou destruída em muitos aspectos no período, sobretudo aspectos educacionais. Então, nosso fundador, o padre Basílio Mocô, sentiu a necessidade de ajudar a igreja e a sociedade no aspecto educacional, preocupado com a formação integral do ser humano, que às vezes nos preocupamos em formação com o aspecto psicológico, ou social, ou humano. Enfim, o ser humano é um composto de dimensões, né? Várias dimensões que compõem o ser humano. Então, com essa preocupação, já tinha um grupo de irmãos que eu acompanhava. Ele convidou padres seculares, que depois professaram os primeiros votos, tornaram-se padres religiosos, mas com essa preocupação é que ele fundou esse grupo para ajudar a França, sobretudo no aspecto educacional. Depois daí recebeu o convite de bispos, que ainda não era congregação, era instituto, era direito só diocesano e pontifício, convites para outros países. Primeiramente Estados Unidos, Canadá, esses foram os primeiros países que a congregação se expandeu. E aí se sai, aí tem um aspecto de missão. Então o carisma ficou justamente isso. Educação e missão são os dois pontos fortes assim, do carisma da nossa congregação. E ela hoje está presente em vários países, e no Brasil ela está em Santarém, Pernambuco, Campinas, São Paulo, Mauá. E onde ela está sempre em colégios ou em paróquias ou com projetos sociais. Essa é a preocupação, formar o ser humano na integralidade. Isso é importante. E sobre a congregação, que as pessoas pensam que só está em São Paulo, mas está em volta em vários cantos do nosso planeta mesmo. Sim, estão em outros países. Antigamente terminar, que daqui você mandasse uma mensagem final, o pessoal que está vendo, não é só aqui em Iambupe, mas em outros lugares também, uma mensagem assim, que era ou algo que não foi citado aqui. A mensagem que eu digo sempre é: vamos tentar juntos resgatar a família, vamos dizer, salvar a família, porque a família é uma instituição que não pode ser substituída nem acabada, porque a sociedade depende da família. Além dela ser a primeira igreja doméstica, é também a primeira célula social. É na família que o ser humano aprende a ser humano, a se relacionar com o outro, a partir a viver os valores humanos da justiça, da paz, da fraternidade, etc. Então, juntos vamos resgatar a família. E neste resgate da família, nós chamamos na verdade os pais e os filhos a um apelo ao diálogo, né, e ao respeito. Porque hoje se perdeu muito a questão do diálogo na sociedade. Então, resgatar na família o diálogo para que o ser humano possa se relacionar também com o outro, que é diferente na sociedade. E criar esse relacionamento mútuo nessa sociedade tão grande, tão pluralista, tão, às vezes, difícil de viver. Eu tenho que agradecer a você. Acho que esses dias, desde o dia que você chegou aqui até hoje, amanhã você já está indo para São Paulo, né? A correria foi difícil, mas eu quero agradecer pela nossa amizade mesmo, que você disponibilizou, até o pessoal que está fora, que acessa a nossa página. E me conte como está sendo visto lá a nossa página lá. Até você recebeu uma mensagem que você tem que retornar. Isso, está bem divulgado. Pelo que eu vejo, eles estão acessando, porque eu realmente recebi notícias de pessoas de São Paulo que viram fotos na missa que eu presidi aqui, nas missas que eu presidi aqui, me botei, então está sendo necessário. Parabéns e contribuir com esse trabalho de divulgação da nossa cidade, da cultura, da história, isso é importante. É preciso divulgar, mas é importante também ter vocês assim, que dão apoio e sempre
as pessoas que enviam, que ajudam, que até compartilham essa página, não seria nada. Também eu e vocês que padres, os outros, até o primeiro ordenação que nós cobrimos foi aqui, de Manuel Roberto, em 2008, foi no início do blog, né? Assim, aí só os agradecimentos para a gente finalizar. Agradeço ao povo de Hamburgo por me ter acolhido nesses livros aqui, aos que rezaram comigo, aos amigos, professores, enfim, todo o povo de Deus que diretamente contribuiu para que eu aqui chegasse. Nós nunca chegamos sozinhos, não queremos. Chegamos sempre contando com a ajuda de Deus e das pessoas de boa vontade. E aí, fica o meu abraço para você e a você pela iniciativa. Nossa amizade é independente então, disso tudo, nossa amizade vai ser sempre, e qualquer dia desse estarei em alguma paróquia sua visitando. Sim, será uma alegria, né? Dizer isso. Aqui nós temos fazendo a nossa cobertura de hoje, nosso amigo Matheus, que ajudou nesse momento tão corrido, mas foi bom que o pessoal conhece um pouquinho do José Paim, do padre, até as pessoas não se acostumaram tanto, pela sua infância foi toda aqui em Hamburgo, Mandacaru, Botelho, e é difícil, mas o respeito que a gente tem por você, independente de falar de padre ou não, a gente sempre mantém o respeito. Isso é algo que mais a gente tem que pregar, a respeito entre as pessoas e ajudar mesmo. Então, muito obrigado por assistir e ter a paciência de acompanhar a gente nesses alguns minutos de vídeo. Obrigado. Obrigado. Botão vermelho.